eu te digo, muitas vezes, esse sofrimento que sentimos, essa dor que sentimos, é justamente Deus nos chamando para ir para outra margem. E aí, a gente como acha que, nossa, não, ele não vem no barquinho, ou seja, ele não vem conforme eu achava que ele deveria vir, mas ele vem conforme ele quer. Ele vem da maneira que ele quiser, quando ele quiser. E aí você se depara com aquilo, de primeira vista pensa que é fantasma, pensa que está tudo errado. Mas uma visão mais profunda, você vê que é Cristo te chamando para uma outra margem. E nessa circunstância, diz a Bíblia que eles chegaram a outra margem, chegaram a uma cidade chamada Genezaré. E naquela cidade haviam milhares de pessoas esperando por um milagre. E aqueles homens foram usados para isso. Ou seja, de uma margem para a outra existe uma transição. De um momento de uma zona de conforto, existe uma zona de transição, de conflito que nos leva para aquilo que Deus de fato quer fazer. Portanto, queridos, se liberte. A gente fala muito, né? Tem muita coisa na igreja, libertação. De fato, se liberte. Mas se liberte dessa síndrome que insiste em fazer com que você não cresça. Se liberte da síndrome de Peter Pan. Embora eu seja um negro, mas não olhe para mim como sendo o Peter Pan. É só uma fantasia. Mas cuidado para não viver numa terra do mundo. Temos como exemplo, como falei, o nosso astro do pop, do rock, Michael Jackson, criou lá um sítio maravilhoso, achando que ali ele ia viver para sempre. Enfim, não é ter nenhum problema. Mas sabemos muito bem o que havia no coração. Um vazio existencial, um vazio, uma falta de propósito. Porque ele estava fechado no seu mundo. Embora ele tenha experimentado todas as maravilhas que a fama pode oferecer, mas faltava algo, faltava alguma coisa, faltava algum crescimento. Então, queridos, a mensagem que eu tenho é essa. Fique atento, porque constantemente Deus vai te chamar para ir para o outro lado. E não tema, porque nessa transição vai ter tempestade, vai ter problema, vai sentir dor no joelho, mas é crescimento. E a graça de Deus ela incomoda o homem por isso, porque ela provoca em nós crescimento, ela provoca em nós uma coisa que é inexplicável. Você passa de uma margem para a outra, de uma glória para a outra, machuca, mas é bom, porque isso é um mover de Deus na sua vida. Então, pare de enxergar fantasma, enxergue Deus. Pare de enxergar somente seu mundinho. Esqueça. A vida está aí para ser vivida. Quantas coisas Deus tem preparado para a sua vida. Aqui temos jovens, a mulher aqui tudo jovem. Ah, queridos, eu estava esse dia falando com a Janaína, foi até ontem. Eu falando, é engraçado, né? Que a gente quando é jovem, a gente pensa só no aqui e no agora. Eu lembro, eu sou jovem ainda, mas quando eu era mais moleque, uns 15, 16 anos, eu queria tudo para ontem. Era muito imediatista. Mesmo tendo vários, teoricamente, né? Sendo jovem, teoricamente, tendo vários dias de vidas para viver, eu só pensava no aqui e agora. Mas eu reparo que quando a pessoa fica mais velha, mais madura, teoricamente, ela tem menos vida para viver, ela começa a pensar mais no amanhã. Eu falei, caramba, mas como é que pode? Se o jovem tem bastante dia para viver pensando no agora, e o velho tem pouco dia para viver pensando no amanhã, que engraçado! Por que não tentar inverter isso? Por que não tentar valorizar de fato os dias, o futuro que Deus tem? Será que temos medo de ir para outra margem? Será que temos medo de abandonar a terra do nunca e de fato viver o que Deus tem para nós? Portanto, jovens, a palavra é essa. Viva cada dia como se fosse o último dia, mas viva também cada dia como se fosse o primeiro dia da sua vida. Porque essa coisa de viver como sendo o último somente implica muito ser imediatista, a curto prazo. Existem coisas que são urgentes e devem ser vividas como sendo o último dia, mas existem coisas, e a maioria delas, devem ser vividas como sendo o primeiro dia. Porque viver como sendo o primeiro dia, a gente sabe que tem uma outra margem que a gente deve alcançar. A gente sabe que existe um futuro, que existe uma Genezaré, uma cidade que está à espera, um ambiente, um lugar que a gente nunca explorou para Deus fazer obras em nossas vidas. Portanto, não se limite somente ao seu barquinho. Não. É como Jesus convidou Pedro para andar por sobre as águas. Ele quer que caminhemos por sobre as águas. E um mar, um oceano, que talvez nunca foi explorado por ninguém. E aí, a gente se depara com o que diz a palavra. O que ele tem para nós é o quê? Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem se chegou ao coração. É essa a novidade de vida. Mas para viver ela, é
netinhos, seus filhinhos, e passar a viver uma vida de propósito, não somente uma vida de apagando incêndio, apenas cumprir, satisfazer necessidades momentâneas. Deus tem para nós, queridos, coisas grandes. Ele quer que cresçamos e que de fato nos livramos desse personagem, Peter Pan, que vive na terra do nunca, que pensa que não vai crescer, mas Deus te chama para a terra existencial, o mundo, o planeta, e é aqui que Ele quer que você cresça, para que você revele quem Ele é e que Ele seja glorificado na sua vida. Amém. Bem, queridos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai.